muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente que samba na cacunda. Curugunta onde vai? Curugunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá? Curugunta onde vai? Curugunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá? Então, você veja, nem todas as mulheres têm essa oportunidade que eu tive. Verdade. Não é verdade? Então, além do esforço que você tem que ter, ainda você ainda tem que contar com a sorte, porque ia ser muito complicado eu sair, eu ter que ficar pedindo para a direção para sair, né? Geralmente o diretor não vai deixar, porque os alunos vão ficar sem aula. Então, depois disso, eu sei que eles implementaram no Estado umas licenças, né? Para quem estava fazendo mestrado e doutorado, o pessoal podia sair. Mas na minha época não tinha, não pude contar com isso. Então, foi muito difícil. E daí, para me tornar uma pesquisadora, é uma outra etapa. Porque, veja, no Brasil, para você ser um pesquisador ou pesquisadora, não existe essa profissão, assim, são poucos os institutos, né, que nem tem a Embrapa, um outro instituto que você faz um concurso e aí você vai ser um cientista lá, vai fazer pesquisa. Normalmente, como que acontece isso? Você tem que entrar numa universidade pública, estadual ou federal, porque essas universidades elas se apoiam no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, você não é só professor, você é pesquisador também. Então, agora, pense em passar um concurso. Nossa, tipo assim, você abre o concurso, é uma vaga, às vezes tem 60, 80 candidatos. Aí você estuda, às vezes fica em segundo lugar e só tinha uma vaga. Então, assim, olha, não é uma tarefa nada fácil. Mas eu não desestimulo ninguém. Eu acho que todo mundo que tem essa vontade de fazer mestrado, doutorado, ser um pesquisador, né, eu preciso tentar. Assim como eu tentei, né, e consegui, as outras pessoas também vão conseguir. Só que tem que saber que tem essas pedras no caminho, né? Com certeza, a gente tem que ir removendo elas, né, dando um jeito. Como as mulheres são muito... Elas estão sempre dando jeito nas coisas, não é verdade? Na casa, na administração da casa, na questão administrando o dinheiro da família, ou então administrando os estudos. A gente sempre acha um jeito, né, de fazer as coisas quando a gente tem vontade. Então, eu incentivo as mulheres que querem fazer, não importa a idade, acho que isso não é uma coisa de gente iluminada, sabe? Não é essa ideia que as pessoas têm de cientista, de pesquisador, que é alguém que, nossa, de outro planeta. Né? Não é verdade. Qualquer pessoa, se dedicar, né, vai conseguir também. É isso. Então, professora Gabriela, continuando com a nossa entrevista, o que significa para uma mulher negra ser uma cientista no Brasil? O que falta para aumentar o número de mulheres e homens negros na pesquisa? Então, olha, Clemilda, se a gente pegar os dados estatísticos para analisar, eu fui atrás desses dados, né, para conversar com você, a gente vai perceber o seguinte, que 1/3 das cientistas, né, são mulheres, né? E desses 1/3, então você calcula, né? Só de pensar isso, você já vê que tem uma grande desigualdade de gênero, né? Isso sem contar a questão da cor, raça. E aí, quando a gente vai para a questão da raça, apenas 23% das mulheres no Brasil que trabalham no ensino superior são negras. 23%. Dessas 23 que conseguem financiamento para fazer suas pesquisas, eu achei o dado 2,6%. Então, olha a dificuldade, né, que é para uma mulher negra ser cientista no Brasil, né? E aí, como que a gente pode resolver isso? Bom, tem que ter as políticas públicas, né? As políticas afirmativas.
As pessoas, não basta você entrar na universidade, a pessoa tem que conseguir permanecer, né? Ela tem que conseguir permanecer, terminar a graduação, fazer todo esse percurso de mestrado e doutorado, né? E depois que se forma, que ela já está atuando como pesquisadora, precisa que os editais tenham um recorte racial, né? Porque, por exemplo, eu vi que na semana passada foi publicado um edital da FAPESP, né, que é uma fundação que tem em São Paulo, e a FAPESP reservou 30% do dinheiro, né, só para pessoas que trabalham só para pesquisadores negros e negras, que trabalham com duas linhas de pesquisa, que é a questão da anemia falciforme, né, que é muito grave entre os negros, e tem uma outra linha lá que eu não me lembro agora. Aí foram contemplados 12 projetos. Não é muito dinheiro, parece que cada projeto vai ganhar 100 mil reais para tocar a pesquisa, que não é muito. Se você, por exemplo, for comprar material de laboratório, for precisar colocar estagiário, enfim, né? São várias, muitas formas de gastar esse dinheiro, né? Então, enquanto não tiver esse fomento para a pesquisa e esse incentivo, né, Clemilda, é muito difícil, porque como que você vai fazer tudo? Precisa de dinheiro, né? Então, precisa que tenha editais, depois que as pessoas estão formadas, que estão engajadas na pesquisa, tem que ter financiamento. Então, não é uma coisa muito fácil, sabe? Mesmo depois que a gente está lá dentro, conseguir essas verbas para bancar. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou num grupo de pesquisa que a gente é o grupo lá da genética, né, junto com a professora Márcia, ela que é coordenadora do projeto. Nós estamos interessadas em estudar os genes da população negra no Paraná. Então, nós resolvemos começar por duas comunidades que são próximas aqui, que é Restinga, em Fecho, que fica na Lapa. E qual que é a finalidade desse trabalho? Porque nós descobrimos que esses exames de laboratório que a gente faz, exame de sangue, exames, o que você imaginar que é feito em laboratório. O parâmetro que eles usam lá, a referência, foi baseado em europeus, em pessoas brancas. Então, para as pessoas negras, tem uma discrepância naqueles valores de referência. Então, a nossa ideia é conseguir dados para alterar esses parâmetros, né? Então, a nossa ideia era começar pelo Paraná, mas levar isso para o Brasil afora, né? Não é só que o problema não é só no Paraná. Mas com a pandemia a gente teve que parar, porque a gente tem que coletar o sangue das pessoas, né? Então a gente teve que parar. E para conseguir o dinheiro para fazer também. Até agora a gente conseguiu 100 mil reais, mas é muito pouco ainda, devido aos gastos que tem, né? Esses exames são caros para a gente fazer. Então, tem material, tem um monte de coisa, tem o deslocamento, né, de ir até lá. Nossa, então, provavelmente o dinheiro que a gente tem não vai dar para fazer tudo. Nós vamos ter que participar de outro edital, conseguir mais verba. E você vê, um assunto tão importante, né, para a população negra. Você já imaginou se tivesse editais com recorte para isso? Né? Seria muito mais fácil. Então, a gente tem as cientistas, é um grupo de pessoas, né? Tem alunos de mestrado, doutorado, tem a professora Márcia, tem mais outros professores trabalhando, pessoas que se especializaram. Ela foi para os Estados Unidos fazer o curso para aprender, né, como que fazia todo o processo. E aí nós temos tudo isso e agora a gente não tem, talvez não tenha todo o dinheiro, por exemplo, necessário, né? A gente tem uma parte. Então, é bem complicado. E eu estou dando esse exemplo, mas tem muitos outros. A gente poderia citar aqui, né, para você. Não sei se eu respondi bem. Não, é isso mesmo. Na verdade,
Muito interessante essa tua fala e tudo que você trouxe para nós, essa questão da desvalorização da pesquisa, né, dos cientistas, que nós estamos vendo aí, né, e com certeza torna maior a dificuldade fica maior, né? Ela se transforma, ela potencializa, né? Então, é política pública no sentido da pesquisa com recortes específicos, né? População negra. Muito interessante E veja, Clemildo, nós, negros, nós representamos, segundo dados do IBGE, o quê? 57% da população? Sim, Então, sim, é isso. 57% da população. olha Nos chamam olha de a relevância. minoria, mas de minoria não temos nada, nós somos a maioria, né? Maioria, 57%. E aí eu te pergunto, por que será que até agora ninguém se interessou em estudar isso? Falta pesquisadores negros, né, na universidade, porque é um assunto que interessa para nós, né? A minha colega lá, a professora Márcia, ela não é negra, ela é branca, mas ela é uma exceção, né? A maioria das pessoas não estão interessadas em estudar esses assuntos que interessam para nós. Daí a importância de ter pesquisadores, homens e mulheres negros e negras na universidade, para poder realizar as pesquisas que interessam para nós. Com certeza, com certeza. Olha, nós estamos agora na pandemia, né, do Covid aí, do Covid-19. Então, o que a gente descobriu recentemente? Que os oxímetros, sabe, aquele aparelhinho que usa para ver a saturação de oxigênio, eles foram construídos, foram planejados, tomando como referência na hora de medir lá, o aparelho ele vê pelo o sangue ali, né, que ele consegue ver a saturação. Como eles usaram como parâmetro pessoas europeias, o aparelho não está conseguindo medir com exatidão quando tem muita melanina, que é o nosso caso. Então, está dando como é que a gente fala? Não é discrepância, o resultado está alterado, sabe? Tem vários artigos que eu achei, artigos publicados na França, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não estão falando ainda, mas a quantidade de pessoas negras que estão morrendo, por quê? Esse nível de saturação, os médicos usam para saber a hora de entubar, tá? Então, por exemplo, se a saturação estiver abaixo de 90, 89, 88, tem que entubar a pessoa, porque senão ela pode morrer. Aí, agora você imagina, a pessoa negra chega lá, às vezes ela está com 90, mas o aparelho está dizendo que está com 92, 93, 94. Daí ela vai para casa. Nos Estados Unidos já tem pesquisa mostrando que está morrendo muitas pessoas negras e tem a ver com essa questão da saturação do oxigênio, porque o aparelho foi feito pensando nas pessoas brancas. Então, e aí, quando nós falamos, então, veja, Claudemira, quando nós falamos em preconceito, discriminação e racismo, né, em todas as áreas, e isso que você está nos trazendo, esse conhecimento, eu não tinha a mínima ideia de tudo isso que você está trazendo aqui. Né? Eu tenho os artigos, eu posso passar para português ali e mandar no WhatsApp para você. Você vai ver, tem artigos que foram publicados na França, nos Estados Unidos, tudo sobre essa questão. E aqui no Brasil eles estão calados ainda, as pessoas não estão falando nada, né? Mas depois que passar tudo isso, que forem ver os dados, você vai ver que a quantidade de pessoas negras que vão morrer é muito maior. Por várias coisas, não só por isso, né? Pois a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas isso para mim Nossa, é como que você, diante de tanta tecnologia, né? Diante de tanta coisa, uma pessoa morrer porque ela não... O aparelho lá não conseguiu medir porque ela tinha mais melanina do que a outra. Né? Então é um absurdo. Isso, e como se escolheu pensar e construir um material, um equipamento
baseado em um tipo, né, de pessoa, né? Numa etnia, né? No caso, Como eles é pegaram. que foi, exatamente, uma ideia, como foi essa escolha, né? Uhum. Vamos lá, vamos prosseguir, doutora. Muita coisa a senhora está nos trazendo aqui. Uma maravilha isso, Claudemira. Mas me diga, Claudemira, continuando, qual o impacto da pandemia na saúde da mulher negra? Então, o impacto da pandemia na saúde da mulher negra, né? As mulheres negras, onde normalmente elas moram, né? Elas já moram, às vezes, bem distantes, elas não moram no centro da cidade, né? A população preta, homens e mulheres, eles moram nas periferias. Então, eles gastam um tempão se deslocando da casa para o trabalho. Normalmente, nós, negros, estamos ocupando as profissões assim mais que são menor remuneradas, né? Que são menos remuneradas, profissões que você está no corpo a corpo ali todos os dias com o Covid, com o coronavírus, né? E o que acontece? As mulheres negras, elas já têm algumas comorbidades. São pessoas que têm pressão alta. Eu, por exemplo, tenho pressão alta. São pessoas que são diabéticas, na maioria das vezes. Sou pré-diabética, por exemplo, né? Então, essas doenças, por si só, que são resultado aí da falta de acesso, né, muitas vezes, à política de saúde pública, elas... Agora, você imagine isso tudo com a pandemia, né? Isso agrava em muito, né? Então, você vai ter essas pessoas com um quadro muito mais grave, né? Porque ela já tem todas as questões, né, relacionadas à saúde complicadas, né? A questão da própria alimentação, que às vezes não tem acesso a uma alimentação de muita qualidade, né? Tem a questão das doenças, que eu já mencionei, e tem outras, que faz com que elas fiquem mais vulneráveis ainda. Então, e a questão do trabalho, né? Às vezes elas estão trabalhando de doméstico, por exemplo. É raro a patroa que dispensou essa mulher, né, para ficar em casa. A gente viu o caso do menino Miguel, né, que a mãe estava trabalhando em plena pandemia, né? Então, tem muitas mirtes por aí trabalhando, né? E estão em contato, né, com o vírus e levando o vírus para casa. Então, a situação das mulheres negras ficou muito, muito grave nessa pandemia, né? Então, a gente fica assim, eu penso muito nisso, né? Porque nem todo mundo tem a oportunidade que a gente tem, às vezes, fazer home office, né? Trabalhar em casa, não precisar sair só para, às vezes, comprar algum alimento, né? E hoje, até se você pedir, vem na sua casa, né? Você não precisa nem sair para comprar. Até a farmácia está trazendo em casa também. Mas não é todo mundo, não é todas nós, mulheres negras, que temos essa condição. Então, Exatamente. elas estão estão muito vulneráveis, né? Estão sofrendo muito, fora as outras questões, né? De violência doméstica, né? Que aí as pessoas estão dentro de casa, né? E, sofrendo, às vezes, né? Pressão de tudo que é tipo.